E ele sabe daquilo a qual está acontecendo dentro da igreja. Nós não sabemos, eu não tenho. Hoje em dia coloco câmera, né, nas casas, nas empresas e nas ruas, para aquele proprietário, né, que é dono daquele estabelecimento, saber o que está acontecendo ali naquele determinado local. Mas eu não tenho como saber como é que andam as pessoas que aqui congregam. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, até hoje, durante eu ministrar a palavra aqui, ainda não veio uma pessoa conversar comigo, dizer como é que está a vida dele, como é que ele anda, como é que ela anda. Ou seja, ou não precisa, ou está completamente fora. Então eu tenho lido e eu tenho pedido de Deus direção e Deus sempre me direcionando a falar acerca dessas coisas, acerca disso aí. Agora, por que será? Por que será que Deus leva-me a fazer, a falar acerca dessas coisas? E aqui eu estou lendo uma passagem, não de um homem comum, não falando de Jesus, falando do outro. Ele não era um homem comum. Nicodemos, ele não era um homem comum. Ele era um homem que ministrava, ele era um homem que ia para as sinagogas no sábado e ali ministrava para as pessoas que se encontravam ali naquele lugar. Ele era um sacerdote, ele era um homem de instrução, ele era um homem que conhecia as leis e ele todo sábado ia ministrar. Mas ele também ouviu que existia um homem que também ensinava, que também andava pregando, e ele pegou e resolveu ir com este homem que chama-se Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus pela parte da noite. E ele chegando com Jesus, ele disse: Rabi, o mestre, sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus, ele pegou e falou abertamente para aquele homem: em verdade te digo, que enquanto o homem não nascer, não pode ver o reino de Deus. Roubado. Vamos analisar um pouquinho sobre isso. Aquele homem conhecia a palavra. Aquele homem, ele lia a palavra. E aquele homem ensinava a palavra todo sábado. Mas alguém que exercia uma autoridade grande também falou para ele que ele tinha que nascer de novo. Agora vamos imaginar, aquela palavra vem de encontro ao coração de Nicodemos. Aquela palavra vem de encontro a ele. Poxa, um homem que ministrava, um homem que era crente nos nossos dias atuais, um homem que era cristão, e agora alguém chega para ele e diz: tu tem que nascer de novo para você ver o reino dos céus. É porque Deus, ele contempla o nosso coração e vê verdadeiramente aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos. Queridos, nós temos que entender algo. Mas Deus transforma se eu deixar ele me transformar. Se eu não deixar, ele não transforma. É muito fácil levantar a mão e dizer: eu sou crente ou cristão. É muito fácil dizer: eu aceitei Jesus como meu Salvador. É muito fácil estender a mão e dizer: a paz do Senhor, o Shalom, graça e paz. Isso é muito fácil fazer. Agora eu tenho que me analisar e ver que se verdadeiramente eu estou andando segundo a vontade de Deus, porque eu levantei a mão e disse que a partir daquele instante eu ia ser crente, eu ia ser cristão. Eu tenho que ver se verdadeiramente eu ando dentro da vontade de Deus ou não. Mas eu quero que Deus
Tem coisas que eu tenho que fazer para que haja uma mudança em minha vida, e tem coisas que, claro, é Deus que tem que agir. Eu tenho que entender essas coisas. Mas Deus vai fazer a obra se você deixar. Ele faz. Se você não deixar, Ele não faz. Mas Ele pode todas as coisas. Ei, Deus dá o livre-arbítrio de um homem escolher a fazer o que quer. Mas saiba de uma coisa: se ele fazer coisas erradas, vem a consequência mal para a vida dele. Se ele fazer as coisas certas, vem bênçãos sobre a vida dele. Nós temos que entender isso. O Senhor, Ele coloca diante de cada um de nós bênção e maldição. E eu tenho que ser inteligente e escolher a bênção, olhar de que maneira eu devo fazer para que a bênção verdadeiramente venha estar em minha vida. Eu não estou falando da bênção material, eu estou falando da bênção espiritual que vai refletir na material. Eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ver isso aí. Não é simplesmente eu pegar e dizer que eu sou crente. Não. Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Tem que nascer de novo para entrar no céu. Que pancada é essa? Isso foi uma pancada muito forte ao coração de Nicodemos. Imagine vocês, o homem que pegava as suas vestimentas sacerdotal, o homem que pegava os escritos, e todo mundo respeitava ele, porque via ele como um sacerdote, como um cristão, como um crente. Mas alguém olhava somente no exterior e não no interior. Aí foi quando Deus olhou para ele e viu que no interior dele ele estava afastado de Deus. Tem que nascer de novo. Tu tem que mudar as suas atitudes. Você está entendendo? Nós temos que colocar isso em nossa vida. Eu tenho que mudar a minha atitude de quando eu era e agora como eu sou cristão. Tem que haver uma mudança. Tem que acontecer uma mudança. Tanto no exterior quanto no interior. Tem que acontecer uma mudança. Tem que haver uma mudança. Porque senão eu estou fora dos parâmetros de Deus, do reino dos céus. E a minha vontade é ir para o céu. Eu tenho que verificar isso, porque existem pessoas que deixaram de beber e deixaram de fumar, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Arrogante, prepotente, egoísta, enganador. Mau caráter. Continua sendo a mesma pessoa. Só mudou porque ele diz que ele é crente. Só mudou porque ele diz que ele é cristão. Só isso que mudou, a palavra. Mas ele não anda segundo a vontade de Deus. Eu tenho que entender esse tipo de coisa. Não é de qualquer maneira que eu devo servir a Deus. Tem que haver uma mudança. Repita essa palavra comigo. Tem que haver uma mudança em minha vida. Em minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida, o meu procedimento. Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Eu tenho que mudar. Jesus, ele não falou para Nicodemos: eu vou mudar a tua vida. Eu vou fazer para nascer de novo. Ele disse: o homem que não nascer, não entra no céu. Então tem que haver uma mudança verdadeiramente. Eu não tenho que andar como os ímpios andam. Eu tenho que andar de uma maneira completamente ao contrário deles. Eu tenho que fazer isso porque eu sou o quê? Eu sou cristão. Todo mundo vai olhar para mim e dizer: ah, tu és cristão? E por que tu age assim, assim e assim? Tu não age da maneira como cristão. Eu tenho que entender isso, querido. Não é simplesmente dizer que é crente. Nicodemos, ele ouviu aquela palavra e ele quis desdobrar a palavra.
céu. Porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você está me entendendo? Eu tenho que mudar a minha forma de vida. Quando trata-se de mudança, tem algumas igrejas quebrando, tu tem que mudar a tua vida. Fala na área financeira. E eu não estou falando na área financeira aqui, eu estou falando na área espiritual. Tem que haver uma mudança. Tem que acontecer uma mudança. Hinos são tocados, ministrações são pregadas, e as pessoas não sentem a glória de Deus, é porque há um problema espiritual. Não é do pregador, não é da pessoa que está cantando, é da pessoa que está ouvindo, que não sente mais a presença de Deus. Por quê? Porque está longe da vontade de Deus. Eu tenho que olhar isso e ver como é que eu estou diante de Deus. Eu tenho que verificar como é que está a minha vida, porque senão eu vou perecer. O Senhor, ele pegou e me disse: olha, tu tem que nascer de novo, pastor Nicodemos. Não adianta simplesmente andar com a Bíblia, não adianta simplesmente vir para uma igreja. Não, eu tenho que me tornar cristão. Tem que acontecer verdadeiramente uma mudança na minha vida. E muitas das vezes a pessoa atribui à igreja, atribui aos louvores, atribui ao ministrador que não estava bom o culto, que os louvores não estavam bons, que a ministração não estava boa. Mas na realidade o problema é a própria pessoa que não é mudada, porque ela não quer. Amém. Porque ela não quer. Verdade. Eu ouvia várias vezes a minha mãe dizer, ela dizia: eu nasci católica e vou morrer católica. Eu nasci assim e ninguém vai mudar a minha vida, e eu vou morrer assim. E foi isso que aconteceu com ela. Ela não aceitou a mudança na vida dela. Ela não aceitou que Deus verdadeiramente fizesse a obra em sua vida, porque ela não abriu o coração. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele só entra se a pessoa abrir a porta. Queridos, eu tenho que olhar e ver como é que eu estou diante de Deus. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu ando? Se verdadeiramente eu sou crente ou não? Se simplesmente eu levantei a minha mão e disse eu sou crente, ou se realmente eu sou transformado. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que colocar isso em ação. Nicodemos, ele ouviu aquela palavra e ele foi embora. Ele não quis aceitar aquelas palavras que Jesus lançou para ele. Ele foi embora. Mas o Senhor advertiu Nicodemos, no decorrer deste capítulo, ele disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto Jesus Cristo ele foi crucificado, quem estava lá? Nicodemos. Quando Jesus Cristo foi levantado no madeiro, quem estava lá? Era Nicodemos. E eu tenho quase que certeza, não que a Bíblia diz, que ele lembrou das palavras do Senhor há aproximadamente 3 anos atrás. Mas ele não deu ouvido. Porque eu tenho livre-arbítrio de escolha. A Bíblia diz que um certo jovem chegou com o Senhor. E chegando com o Senhor, ele pegou e disse o seguinte: Rabi, o que eu devo fazer para entrar no céu? E o Senhor, ele pegou e disse assim: cumprir os mandamentos. Fazendo assim, tu vai para o céu.
disse: quais? Aí o Senhor disse: não mata, não rouba, honra teu pai e a tua mãe. Mas tudo isso eu tenho observado, Senhor. O que me resta ainda? Aí o Senhor disse: vende o que tu tens, porque ele era rico. Reparte com os pobres depois que tu vender. Depois que tu fizeres isso, segue. A Bíblia diz que aquele jovem saiu porque ele era dono de muita propriedade. Ele era avarento. Ele cumpriu, ele sabia os mandamentos, ele cumpria aqueles mandamentos, mas ele era avarento. O Senhor ele disse: vende o que tu tens, daí aos pobres, depois segue-me. E ele foi embora, ele deixou o Senhor ali naquele lugar e ele foi embora, porque ele era avarento. O Deus dele era o dinheiro, que é chamado pela Bíblia Mamon. O Deus dele era o dinheiro, mas ele cumpriu os mandamentos. Mas faltava algo na vida dele. Eu tenho que analisar e ver na minha vida o que está faltando para me chegar ao nível que Deus quer. O que está faltando? Eu tenho que chegar com Deus. Deus, está faltando eu mudar nisso, Senhor. Eu minto demais, Deus. Eu já te aceitei como Senhor da minha vida, mas eu minto, tudo eu minto. Senhor, está faltando, Senhor, eu tirar a mentira da minha vida. Senhor, está faltando eu tirar o palavrão da minha vida. Senhor, está precisando eu tirar, sabe, Senhor, eu assisto de vez em quando aqueles vídeos impróprios, Senhor, está faltando eu tirar da minha vida. Senhor, está faltando eu tirar isso, está faltando eu tirar aquilo, está faltando eu tirar aquilo outro, Senhor, da minha vida. Está faltando eu arrancar para me ser um cristão. Está faltando eu tirar isso para me ser cristão. Me ajuda a melhorar. Me ajuda, Senhor. Porque sem a tua ajuda eu não irei conseguir. Amém, Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. E eu tenho que olhar para mim e ver o que está faltando eu mudar. Eu tenho que olhar para mim e ver que a minha alma necessita de Deus. E que eu sim devo pegar e agir na máxima urgência para que haja uma mudança na minha vida. Eu tenho que mudar o meu procedimento. Eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Eu tenho que mudar, porque se estiver faltando algo, eu não entro no céu. Escute, querido. Eu tenho que pensar nessas coisas. Ninguém sabe o dia do amanhã. Olhe para mim, por favor. Vou dizer algo aqui para vocês. Existem muitas pessoas, famílias, familiares que foram enganados. Muitas. Porque um membro da sua família aceitou Jesus e de repente veio a morte sobre aquela pessoa e ele disse que foi salvo. Porque estava no leito da enfermidade, levantou a mão e disse que e morreu e disse que foi salvo. E não é dessa maneira. Nós temos que entender isso. Nós temos que olhar para isso. Nós sabemos que Jesus, ele fez uma promessa. E aliás, ele fez várias promessas. E muitas dessas promessas ele já cumpriu. E tem uma que ele vai cumprir, que é resgatar a sua igreja daqui da terra. Eu tenho que estar preparado, querido. A minha maneira de agir tem que mudar. Eu tenho que fazer tudo aquilo que Deus determina para me fazer. Eu tenho que fazer tudo aquilo que o Senhor determina para mim fazer. A Bíblia diz que o marido tem que obedecer, a mulher tem que obedecer no marido, no Senhor. No Senhor. Entenda esse tipo de coisa, querido.
Quantas pessoas são elevadas, querido? Porque o João vai, aí a Maria vai. Se o João não for, a Maria não vai. Se o Joaquim for, aí a Josefa vai. Eu não acredito nesse tipo de cristianismo. Tem um vídeo no YouTube. Eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de assistir vídeos. E tem uns vídeos que passam no YouTube de um determinado cidadão que ele mostra as igrejas como estão. Meu Deus, muita gente vai ficar, muita gente vai para o inferno. Segundo aqueles vídeos que ele mostra na igreja, ele só mostra vídeo da igreja. Eu não sei se ele é cristão, não sei. Eu só sei que ele mostra o que está acontecendo dentro da igreja e a pessoa diz que vai para o céu. Eu vi por último agora um vídeo que tem um camarada de um outro país aí, que ele está ungindo as partes íntimas das mulheres. Eu fiquei pasmo quando eu vi aquele vídeo. As mulheres vêm no altar, ele pega o óleo e ele unge as partes íntimas das mulheres. Agora sabe por que elas vão nisso? Porque não lê a Bíblia. Porque vão atrás de revelação. Ela não pode dar duas rodadas que já está acreditando que é Deus. Deus não ficava rodando, não. Irmã Maria, se a senhora vê as coisas que ele mostra nas igrejas, irmã Maria, só o sangue de Jesus Cristo. Dança dentro da igreja sensual. Ele diz que são crentes que vão para o céu. Queridos, muitas coisas que estão acontecendo, que estão fazendo com que Deus fique mais indignado todo dia com a humanidade. Muitas pessoas se enganaram porque não lê a Bíblia. Muitas pessoas se enganaram porque não estudam a Bíblia. Muitas pessoas se enganaram porque não querem mudar a sua forma de viver. Eles querem um evangelho fácil. Eles querem um evangelho que não fale para ele ou para ela que ela está errada ou ele está errado. Que da maneira que ele anda está tudo bem, que da maneira que ela anda está tudo bem. Glória a Deus! Não é desta maneira. Não é desta forma. Não é. Eu não aprendi assim. Não é desta forma. Eu tenho que viver como Paulo falou. Cristo tem que viver em mim e não mais eu vivendo. Eu tenho que deixar verdadeiramente Deus agir na minha vida. Eu conheço pastor que compra celular roubado. Ele diz que ele vai para o céu. Um celular de 3 mil, 4 mil, como é um desses daqui do Timóteo aqui, 2 mil, sei lá, 3 mil, aí é roubado, aí o camarada chega na casa dele e bate, olha aqui, que tal? 50 reais. Eu conheço pessoas que agem desta maneira, compram coisa roubada, que é cristão e que diz que vão para o céu. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eu não acredito nesse tipo de crente. Eu não acredito. Porque já que a Bíblia diz que tem que haver uma mudança em mim, eu tenho que mudar verdadeiramente. Eu já fui abordado muito por muitas pessoas me vendendo coisas. E para a glória do nome do meu Senhor, nunca eu comprei. Nunca eu comprei.
coisas ilícitas. Tudo tem nota fiscal. Tudo que está em casa tem nota fiscal. Amém, igreja? Não, mas que a ponta certa é a bênção que está vindo na minha vida. É a maldição que se instalou dentro da casa dele, ele não sabe. A maldição veio para dentro da casa dele e ele não sabe. 5.000, 500 reais, glória a Deus, Deus me abençoou. Não, foi o Satanás que lançou o laço e você recebeu. Depois pode a polícia bater lá na tua casa e dizer que você é receptador de furto. Lá vai um pastor preso. Lá vai um crente preso. Porque não mudou a sua atitude de viver. Não mudou a sua forma de viver. Fazia outrora e continua fazendo. Mas eu sou crente. Eu sou cristão. Não é desta maneira não, querido. Não é desta forma não. Amém, igreja? Amém. Nicodemos foi embora. Não quis dar ouvido à voz de Deus. Aquele jovem foi embora também da Bíblia que eu narrei. E não quis dar ouvido à voz de Deus. Jesus, ele olhando para os seus discípulos, ele disse: vou falar uma coisa para vocês. O rico dificilmente entra no céu. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Aí vem a alegria nos discípulos. E um deles se aproximou do Senhor e disse: mestre, e nós que deixamos tudo para te servir. Olha a palavra. E nós que deixamos todas as coisas de lado para te servir, mestre. O que vai acontecer conosco? Aí o Senhor, ele falou: quando o Filho do Homem vier na regeneração, assentado no seu trono, vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Seguir a Deus tem que deixar tudo de lado, querido. Deixar tudo de lado. O Senhor chegou com um homem e disse: segue-me. Ele disse: mestre, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou. O Senhor disse: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a ti eu digo: segue-me. Glória a Deus. O homem que não largar tudo por amor a Cristo não é digno de ir para o céu. Não é digno de ir para o céu. Amém, igreja? Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Esses homens da Bíblia aqui foram embora e não deram ouvido à voz de Deus. Agora a palavra é para você. E você está ouvindo a palavra de Deus? Você vai dar ouvido à voz de Deus? Você assume uma responsabilidade de cristão e dizer que verdadeiramente a partir de hoje você vai mudar a sua trajetória de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de proceder. Você vai mudar ou vai continuar do jeito que está? Ou vai continuar da maneira que está e dizendo que está tudo certo, se enganando a si próprio? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender esse tipo de coisa. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês aqui, rapidinho, para me terminar aqui na igreja pessoal, a minha fala. Olha para mim. Não adianta ir para encontro, reencontro, encontro de profetas, encontro de evangelistas, encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de santidade, encontro disso, encontro daquilo, encontro. Pode ir em 1.500, 2.000 encontros. Se tu não mudar, não adianta nada. Não adianta nada. Nada, nada, nada. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que mudar. Eu tenho que olhar para mim e eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que reconhecer o meu erro e eu tenho que mudar. Amém, igreja? Amém.
Amém, igreja? Amém. Eu conheço muito tipo de gente que você nem imagina. É por isso que muitos não estão acreditando no Evangelho. Não acreditam no Evangelho. Por conta de muitas pessoas que agem de uma forma completamente incorreta. Para ele está correto, mas na realidade está incorreto. Amém, igreja? Amém. O que é nascido da carne é carne, o Senhor ele falou. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso importai que venhais nascer de novo e ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz: porque nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Ninguém pode apontar o dedo e dizer: tu era desta maneira ou tu é desta maneira. Ninguém pode apontar o dedo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Para aqueles que verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Para aqueles Deus. que verdadeiramente são crentes, são cristãos. Glória a Jesus. Aleluia. Eu coloquei um propósito no meu coração. E eu vou cumprir com esse propósito no meu coração. Eu não vou falar qual é o propósito porque... Mas eu vou cumprir com esse propósito que está no meu coração. Bem, Amém. eu vou cumprir. Fique de pé a todos, por favor. Fique de pé a todos. Aleluia! Glória a Deus. Cadê ela? Não está a baterista foi embora? Aleluia! Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pedir para que Deus Ele venha agir na nossa vida. Aquilo que é impossível para mim, Deus Ele vem agir. Aquilo que é possível para mim, eu venho agir. Amém, igreja? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus amado, foi ministrado a Tua palavra aqui neste lugar. Mais uma vez, meu Deus, ouvimos, meu Aleluia, Pai, Deus. ouvimos louvores, ouvimos, Senhor Deus de Israel, a Tua palavra ser lida e pregada, Pai, para a glória do Teu nome. Eu peço a Ti nesta noite, meu Deus, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha nos conduzir de volta para a nossa casa, debaixo, meu Deus, das Tuas mãos poderosas, Senhor. Ó meu Deus amado, tudo aquilo, meu Deus, que eu almejar, Senhor, que eu venha ser bem sucedido, Pai. Em nome de Ensina, meu